Boa noite. Estão todos me ouvindo? Bom, meus irmãos, está meio ruim aqui. Espero que eles estejam ouvindo bem. Mais um motivo de prazer e alegria estar com vocês para o único objetivo de louvar e adorar e engrandecer o nome do Senhor, porque, afinal de tudo, esse é o objetivo, é o princípio final do homem. Deus nos criou para o louvor da sua glória, e nós fazemos isso porque somente por Ele, que nos alimenta a alma, renova nossas forças e cria em nós um coração disposto a servir e adorá-lo, porque se fosse partir da nossa própria vontade, provavelmente não faríamos isso. Aliás, isso não é nenhuma probabilidade, isso é uma convicção. Não há quem busque a Deus, não há um sequer, a não ser que Ele, pelo beneplácito da sua boa vontade, pelo seu decreto, Ele tire o pecador dessa situação e cria nele a vontade de estar diante de Deus e adorá-lo. Bom, meus irmãos, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Leremos apenas 11 versículos, do 1 ao 11. A Ara colocou como vale de ossos secos. Eu não sei exatamente qual é a visão que você tem desse texto, porque ele é muito conhecido. Muitos pregadores colocam nesse texto um sentimento triunfalista, principalmente nesse momento em que nós vivemos de pandemia, crise no sistema de saúde, crise na economia. Talvez muitos pensam assim: o pastor vai pregar sobre esse texto, ou o seminarista, ou o preletor, seja quem for, ele vai dar uma palavra de ânimo. Às vezes você tem algum parente que está no hospital, em estado terminal ou muito grave. Talvez você esteja com algum problema econômico, seja ele com vínculo empregatício, ou seja, a sua empresa que esteja ruim das pernas por causa da pandemia, e pensa assim: eu vou receber uma palavra que restaure quem está com a sua saúde debilitada, como alguém que esteja morto e seja ressuscitado, a minha empresa que estava morrendo foi ressuscitada, eu vou lá receber uma palavra de incentivo, encorajamento. Não. Nem sempre a Bíblia fala aquilo que queremos ouvir, mas com certeza ela fala o que você precisa ouvir. Leremos então. Vamos para o texto. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e disse-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram,
e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Feche seus olhos e oremos. Senhor glorioso Deus, estamos aqui humildemente diante de Ti, como pessoas sedentas da Tua palavra, sedento de ser renovado pela Tua força, segundo a Tua vontade. Fala ao nosso coração. Toque o coração do ouvinte que está em casa ouvindo essa mensagem, ou quem quer que seja que esteja ouvindo esse vídeo em qualquer período do ano ou do dia. Toque o nosso coração, fale conosco, endireite os nossos passos, faça-nos que consigamos fazer o que o Senhor nos fez para o louvor da Tua glória, que nossa vida possa ser esse reflexo desse objetivo, adorar e louvar e engrandecer o Teu santo nome. Não existe outra razão pela qual somos salvos e estamos aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, esse documento, esse livro, na qual está documentado esse fato, muito obrigado. Ele foi escrito entre 593 a 570 anos antes de Cristo. Ezequiel testemunhou grande parte do declínio e queda daquele que havia sido o poderoso Império Assírio. Provavelmente, se você ouviu alguma exposição sobre o livro de Jonas, a história de Jonas, né? Você vê que Jonas estava sendo... Ele tinha que pregar os ninivitas eram exatamente esse povo assírio, um povo cruel, um povo que perseguia Israel, matava e empalava os israelitas vivos em praça pública. Os exércitos da Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, nesse período isso daqui é pós o período de Jonas, aproximadamente 150 anos depois, ou 200, entre 150 e 200 anos depois, surgiram como poder dominante, então, o Oriente, próximo a esse período. As forças da Babilônia e os exércitos do faraó, chamado Neco, do Egito, periodicamente lutavam pelo território, antes sujeito aos assírios. Os reis de Judá e de Jerusalém, então, acabavam sendo envolvidos por essas lutas. Obviamente, a gente está falando de potências militares e a gente está falando de Jerusalém, de Israel, um povo cativo, um povo exilado, que não tinha a menor chance. Era um povo que vivia ali. Imagine você, para você compreender esse estado de miséria na qual o povo de Israel se encontra aqui, é como se você morasse num condomínio e, de repente, os traficantes tomaram conta desse condomínio e ali virou uma grande comunidade. E, de repente, você sai da sua terra prometida, sai do seu lugar onde tem abrigo, onde ali você se encontrava, e, de repente, você vê um lugar de desespero, bala comendo para os lados. Obviamente, aqui não tinha esse tipo de armamento, mas você vê o povo em meio a uma crueldade bélica, e eles eram reféns disso tudo. E, de repente, nós vemos que os reis de Judá acabavam sendo envolvidos por essas lutas. Israel estava cativo, estava exilado, espalhados com estratégia de enfraquecer a sua cultura, enfraquecer os seus valores e costumes, perder a sua identidade patriótica, a sua religião, os seus credos, a sua fé, o seu Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Porque eles estavam divididos, estavam exilados, eram cativos. O propósito, então, do ministério profético de Ezequiel era incentivar os exilados a permanecerem fiéis à palavra do Senhor, para que eles cumprissem a sua promessa e reconduzi-los à terra prometida e conduzir o templo em Jerusalém a novas alturas de glórias decretadas profeticamente pelo Senhor. O que nós temos que compreender? Que verdades fundamentais que existem documentada nesse livro até chegarmos ao capítulo 37, Judá e Jerusalém mereceram a sentença dada por Deus de destruição total e exílio, porque pecaram contra o Senhor. Eles não eram nenhum santinhos, eles não tinham nada de bom neles, eles fizeram por merecer. O julgamento vem sobre aqueles que violam flagrantemente a lei do Senhor. Isso é com Israel, isso é comigo e com você. O salário do pecado é a morte. E esse salário é pago em dia, não vem atrasado, como estava ocorrendo na pandemia, não.
Deus julgará as nações que se voltaram contra o seu povo. Depois do exílio, Deus mandaria grandes bênçãos ao seu povo. E Jerusalém e seu templo seriam o centro do povo restaurado por Deus. E aí, quando nós vamos para compreender esse trecho desse livro, capítulo 37, nós nos deparamos então sobre o fato da ressurreição dos ossos secos. Os intérpretes há muito tempo discutem essa questão do relacionamento entre a visão de Ezequiel e a ressurreição geral dos eleitos no final dos tempos. Embora relatos mencionem profetas que ressuscitaram pessoas, você pode encontrar isso em 1 Reis 17:17, 2 Reis 4:37 ou 2 Reis 13:21. O Antigo Testamento fala muito pouco sobre a ressurreição pessoal ou geral, em apenas 3 passagens, Jó 14:14, 19:25, e no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 12. As imagens de Ezequiel nesse texto claramente pertenciam à situação dos israelitas isolados e às suas esperanças de restauração no final dos tempos no qual eles viviam. A imagem de ressurreição nessa imagem de Ezequiel apropriadamente retrata a renovação espiritual do povo de Deus. Naqueles tempos o povo estava afastado de Deus. Naquele tempo eles estavam com a sua fé abalada. Eles estavam afundados em heresias, sincretismo religiosos, práticas de culto reprováveis diante de Deus e diante de tua palavra. Práticas pecaminosas pessoais abomináveis. E aí nós nos deparamos aqui com Ezequiel 37. E olha só o que acontece. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Nós vemos aí nesses 2 primeiros versículos, então, a convicção do chamado de Deus que é irresistível. Veio sobre mim, não partiu do profeta iniciativa alguma de ir para lugar algum. A mão do Senhor veio sobre ele, ele não teve escolha, não foi convidado, não foi perguntado se queria ou se poderia ir, ele simplesmente foi levado pela mão do Senhor. E não foi levado para nenhum shopping, parque temático panorâmico, muito menos levado para uma igreja, esses mega igrejas de church aí, né? Ar-condicionado, lugar confortável, pessoas bonitas, bem vestidas, limpinhas, cheirosas, igrejas com orquestras, bandas, paredes pintadas de preto, fumacinha saindo do chão. Ele foi levado a um vale. Vale é o ponto mais baixo entre 2 picos montanhosos. Esse vale estavam cheios de ossos secos, restos mortais de pessoas que um dia viveram, mas estavam ali mortas. Nem sequer bactérias decompositoras tinham, eram ossos secos. Ausência total de vida. Nós vemos aqui uma visão aterrorizante. O profeta ficou em meio a um vale muito pior do que qualquer cemitério que você possa ter conhecido, e o Espírito do Senhor o fez andar ao redor dos ossos. Não foi apenas uma visão panorâmica, ele andou entre os ossos, rodeou os ossos. A grande questão que nós vemos aí, que vem ao nosso coração, é qual o objetivo que o Senhor teve de fazer o profeta andar por entre esses ossos? Para que isso? Para que tirou um profeta e colocou numa situação de filme de terror? Talvez nem em Hollywood, não sei quem gosta de filme de terror, tenha visto algo parecido com isso. A grande questão é, Deus o colocou no meio de um vale de ossos para que ele possa observar, analisar, compreender toda a situação e tirar sua conclusão por si mesmo. E qual foi a conclusão do profeta? Partindo aí para o versículo, fala que a conclusão que ele tirou eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Em uma única frase, nós vemos 2 adjetivos no superlativo. O primeiro analítico, o outro sintético. Um eram muito numerosos, o outro eram sequíssimos. Significa que quando as escrituras, ou qualquer autor, coloca adjetivos no superlativo, a coisa é séria e é muito séria. Significa então que eles estavam num lugar de desespero, desamparo,
sem esperança, caminho sem volta. O último que a sair apaga a luz. Não tem jeito, não tem solução. Agora é sentar e chorar. Muito numerosos, muito sequíssimos. Quando olhamos então para o atual cenário brasileiro, pensamos, não tem jeito. Quando olhamos para os nossos governantes, depravação total, miséria moral, corrupção generalizada, sistematizada. Quando nós olhamos para a realidade ética e moral das nossas autoridades, pensamos, não tem jeito. Quando olhamos para a realidade da igreja brasileira, pensamos, não tem jeito. Olhamos para um enorme número de líderes hereges, corruptos, que se levantam e não se contentem em se levantar, capacitam outros para se levantar, e essas igrejas cada dia crescem mais, pregando heresias, trazendo divisões, corrupção para o povo de Deus, afastando ainda mais, trazendo sincretismo religioso, misticismo, trazendo pregações antropocêntricas que alimentam o ego, mas afastam Deus completamente. Deus não está no meio desse povo. Deus não se agrada com um povo que não regenera, que não se arrepende, não tem coração contrito, que apenas vai para um templo, vai para uma igreja buscando palavras que agradam o ego, palavras que possam trazer de alguma forma esperança em Deus, não esperança na economia, esperança em coisas materiais, esperança de dinheiro entrando no bolso, não que isso seja uma coisa ruim. O problema é quando o nosso coração está somente nessas coisas. Olhamos para uma geração satisfeita em viver afastada de Deus, que está morta nos seus delitos e pecados, mesmo frequentando igrejas. Quando nós olhamos para essa situação, nós queremos chorar. Olhamos para uma realidade de nossas famílias, quando nós olhamos para o nosso leito, para a nossa família, você pode sempre enxergar alguém que foi alcançado por drogas, alguém que foi alcançado pela prostituição, fornicadores, adúlteros, corruptos, no governo, não na nossa própria casa. Nós vemos ali pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. São muito numerosos, superlativo, muito numerosos e sequíssimos. E aí nós pensamos, não tem jeito. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Meus irmãos, cuidado quando você se vê diante de uma pergunta de Deus. Quando o pastor Luiz, ou quando o Júlio César, ou quando qualquer ser humano que pergunta, muito provavelmente ele pergunta porque não sabe, mas Deus é onisciente. Quando ele pergunta, ele já sabe a resposta. Tanto que sai da sua boca, quanto a percepção real dos fatos. Então, quando ele pergunta, se prepare, porque ele quer sinceridade do seu coração, ele quer que você olhe para dentro de si mesmo e responda aquilo que está realmente em sua alma. Deus aqui está definitivamente falando de ressurreição, restauração, reestruturação da realidade ao nosso redor. A gente não está falando aqui apenas de coisas materiais, mas o coração do profeta lhe faltava esperança, as expectativas nem de longe eram as melhores. Ele olhava para os ossos e viu que eram muito numerosos, estavam sequíssimos. Nos vemos em meio a uma realidade aterrorizante. A gente vê, quando olha para essa sociedade, um cenário não tão diferente, às vezes até muito pior. E isso nos assusta e nos deixa com temor, aterrorizado. E de repente nos vemos diante dessa pergunta. Deus faz essa pergunta para a igreja presbiteriana em Nova Lima, se é possível mudar a realidade dessa nação, se é possível mudar a realidade dessa cidade, se é possível mudar a realidade dessa igreja, se é possível mudar a realidade do povo de Deus, do movimento evangelicalista brasileiro. E de repente, quando nos deparamos com essa pergunta, gaguejamos. Só nos cabe confiar na soberania de Deus e falar, Senhor, tu sabes, porque eu já não sei de mais nada. O Senhor Deus é soberano, o Senhor sabe. E Deus vira e diz, profetiza esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis.
porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O Espírito do Senhor, Deus mandou o profeta profetizar aos ossos. Eu tive a infelicidade de enterrar meu pai. Eu não sei se você já foi a algum velório, provavelmente sim. Tenta lembrar de uma cena, normalmente uma mãe que perdeu seu filho, uma viúva que perdeu seu marido, e você ali está vendo ela velando o corpo, fazendo a última despedida, e de repente a pessoa chega junto ao corpo, ao caixão, e sussurra as últimas palavras ao ouvido, sabendo que a pessoa está morta. Morto não ouve, mas mesmo assim, quem está em luto, movido pelo seu desespero, pela sua emoção, fala alguma coisa com a esperança de que o morto vai ouvir alguma coisa. Alguém já viu um cenário parecido? A grande questão é, se morto não ouve, ossos sequíssimos ouvirão? Adianta profetizar alguma coisa a mortos? Morto não tem cérebro, não tem conexões cerebrais, não tem ouvido, não tem tímpano. Para que eu vou falar, não vai ouvir? A grande questão é, quando o Júlio César fala alguma coisa, até ser humano que tem os dois ouvidos funcionando bem e com uma maquininha para melhorar a audição, com caixa de som, nem assim ouve. Mas quando o Senhor Deus ergue a sua voz e fala, não tem ossos secos que não ouvem a sua voz. Os céus, a terra, o vento e o mar lhe obedecem, porque quando Deus fala, Ele decreta, e quando Ele decreta, acontece, e não há quem o desobedece. Se Deus manda a nossa igreja ser a agência propagadora do Evangelho de Cristo na cruz, Ele está dizendo, profetiza a esses ossos. É obrigação minha e sua, o ID é um mandamento, uma ordenança, não apenas uma proposição, não apenas uma hipótese. Você quer que Deus restaure a realidade dessa igreja? Profetiza aos ossos. Você quer que Deus mude a realidade dessa cidade, que foi piorada ainda pela pandemia em vários critérios? Profetiza esses ossos aí. A ordem foi dada a você. Deus restaura qualquer nação, restaura, ressuscita qualquer defunto morto em seu delito de pecado. Ele levanta um exército conforme a sua soberana vontade para o louvor da sua glória. E quando ele ressuscita, verdadeiramente é ressuscitado e tem vida e vida em abundância, porque ressuscitou para o louvor da glória de Deus. Então profetizei segundo me foram ordenados, voltando às Escrituras. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, cresceram carnes e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles um espírito. Quantas vezes nós vemos pessoas escravas do pecado, pessoas miseráveis, que falávamos não tem jeito, e de repente essa pessoa tem alguma experiência religiosa, pertence à comunidade da fé, mas não foi regenerado pelo Espírito Santo, ainda é escravo do pecado, vive como se o diabo estivesse na coleira. Mudou alguma coisa. É como se fosse a primeira parte, que os ossos estavam ossos sequíssimos, de repente cresceu pele, mas a primeira estágio ainda é defunto, não nasceu de novo. Olhamos para a comunidade cristã brasileira, a sociedade brasileira com aproximadamente um número superior a 200 milhões de habitantes, 87 a 90% se denominam cristãos, sendo que de 30 a 35% se denominam protestantes. E quando olhamos para os números de criminalidade, assassinatos, abortos, crimes de toda sorte de impropérios, não vemos mudança e regeneração moral na sociedade. Nós vemos uma sociedade que foi alcançada pelo Evangelho, mas ainda está morta. Nós vemos uma sociedade que é o nosso ser, que passou a ser defunto, porque não foi soprado o Espírito do Senhor, que traz vida, vida em abundância, e ressuscita o homem da sua condição pecaminosa, e regenera a sua ética, a sua moral, o seu comportamento, seu modo de pensar, a sua cosmovisão de vida.
E se nós olhamos para a sociedade brasileira, se nós olhamos para o movimento evangelicalista brasileiro, e nós vemos uma boa parte da sociedade que saiu de ossos secos e foi para alguma coisa que não tem vida, um corpo que restituiu ossos, enfim. E de repente não vimos o sopro do Senhor, o renovo do Senhor, do Espírito Santo, trazendo vida a esse povo. Por que isso ocorre? A ordem foi dada, profetize aos ossos secos. Muitas vezes nós vemos nos nossos cultos pessoas que falam qualquer coisa, mas não profetizam a palavra do Senhor. Não confiamos mais na suficiência das Escrituras, capazes de confrontar o homem em seus delitos e pecados, restituir o mais miserável pecador e libertar o homem da condenação do pecado e da escravidão do pecado. Não acreditamos mais nisso. Nós estamos preocupados em manter templos cheios. E aí criamos um evangelho de entretenimento. Estamos lotando shows gospel. Disseram que o último show aí, que foi no estádio de futebol, os ingressos foram vendidos com menos de 40 segundos. Sabe o que vai ser? Um monte de defunto cantando música gospel. Porque não foi regenerado, salvo pelo Espírito Santo, porque não enxerga na igreja o local de engrandecer realmente o nome do Senhor e viver para a sua glória, mas enxerga no culto um ritual hedonista na busca pelo prazer, porque parece que essa tem sido a razão de viver de muitos crentes. E muitos esquecem que em Romanos 10, 9 a 17, quando deixa de pregar o Evangelho, está escrito em Romanos 10, de 9 a 17, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz, profecia do Senhor, todo aquele que nele crê, não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez mesmo, que é o Senhor de todos, rico para com todos, os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho, coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías disse, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Quando recebemos a ordem de profetizar aos ossos secos, nos remetemos a esse texto. Como ouvirão se não há quem pregue a fé? O que ressuscita o homem dessa condição de mortos nos seus delitos e pecados é a pregação e a pregação pela palavra de Deus. Não vem de discursos ególatras, antropocêntricos, de alimentar egozinho de pessoas. Eu sei que vivemos momentos maus, tempos maus nós vivemos. Eu sei que muitos precisam de uma palavra de ânimo, de renovo. Mas a causa principal do homem não é viver numa zona de conforto, mas é glorificar a Deus em tempos bons e em tempos maus. Esse tempo vem como um grande seletor, uma seletividade aí que está dentro, separando o joio do trigo. Porque nós vemos claramente quem realmente foi ressuscitado e regenerado pela palavra de Deus, está preocupado em ser ressuscitado pelas Escrituras. Ser ressuscitado porque foi morto juntamente com Cristo, sua morte substitutiva, eficaz, que liberta de uma vez por todas. Se quisermos que Deus mude a realidade dessa nação, dessa cidade, temos que profetizar a palavra de Deus e pregar somente, e tão somente as Escrituras. Se quisermos que Deus mude a realidade dessa igreja, da nossa família, temos que pregar e viver o Evangelho. Você tem algum sobrinho, algum primo, algum filho, ou seja lá qual for o vínculo familiar, você quer que essa pessoa saia de condição de ossos sequíssimos, mortos nos seus delitos e pecados? Profetize a palavra do Senhor. Não fique esperando que ele vai ver algum filmezinho na internet e vai se converter por si próprio. O mandamento é dado para você, é uma ordem pessoal e intransferível.
A palavra de Deus, ela liberta, traz salvação, libertação, muda a realidade de vida, muda a realidade da família, muda a nação. Em Romanos 6,4 fala: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Que vida nova é essa? É vida regenerada pelo Espírito Santo, mudança de comportamento, arrependimento de pecados. Em Gálatas 2,20 fala: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem sopra o fôlego de vida é o próprio Deus. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E eu quero que você medite nessa mensagem de hoje e faça reflexões sinceras. Qual foi a última vez que você, em definitivo, parou e leu realmente as Escrituras? Estou falando do irmão do lado, não. Estou falando do Júlio César. Qual foi a última vez que você parou e leu? Aprofundar um pouco mais. Qual foi a última vez que você, de fato, não apenas leu, mas estudou, fez anotações, observações pertinentes à palavra de Deus? Fez devocional de verdade, dobrou os seus joelhos, orou, chorou porque sabe que é digno do pecado, que é digno de ir para o inferno por causa do seu pecado. E realmente houve confissão, não litúrgica, mas de coração. Qual foi a última vez que você não somente leu, não somente estudou, mas não contente com isso, compartilhou as Escrituras com o seu irmão perdido? Ou você acha que se ficar pedindo para os outros orar por ele vai dar um upgrade e vai sair pulando convertido? Como ouvirão se não há quem pregue? E não fica transferindo a responsabilidade para o pastor, para o pregador ou para qualquer outro videozinho, não. Você compartilhar vídeo de Augusto Nicodemos na internet não resolve o problema. Glória a Deus, compartilhe, porque os vídeos dele são bons. A grande questão é: devemos compartilhar das Sagradas Escrituras com os perdidos, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem nada creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O apóstolo Paulo fez essa pergunta quando escreveu aos Romanos, no capítulo 6. E aí eu pergunto, repasso essa pergunta aos irmãos. Nós temos uma premissa: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há ossos secos que não seja regenerado pela palavra de Deus. Mas como invocarão naquele que não creram? Ninguém vai invocar naquele que ele nem crê. Como crerão naquele de que nada ouviram? Alguém ouviu da sua boca a palavra de Deus? E você espera que seja regenerado como? E como ouvirão se não há quem pregue? Não podemos tirar das nossas costas a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Porque quando Deus age, Ele ressuscita o osso sequíssimo. Por mais numeroso que seja. Curva suas frontes, vamos orar. Senhor, glorioso Deus, pedimos que o Senhor renove as nossas forças, para que possamos fazer a Tua vontade que foi revelada a nós nas Escrituras. Nos dá espírito de encorajamento, que possamos erguer as nossas vozes para adorar o Senhor, mas também para propagar a Tua palavra, justamente para honrar com a nossa premissa, que é engrandecer o Teu santo nome, o louvor da Tua glória. Fomos somente por isso que somos criados. Não há outra razão pela qual devemos viver se não for por louvor da Tua glória. Que possamos levar a palavra da salvação aos perdidos e que esses perdidos possam ser ressuscitados pelo poder da Tua palavra. Use essa palavra, use essa igreja como agência propagadora do Teu Evangelho, por louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Foi uma honra compartilhar a palavra com os irmãos. Passo a palavra ao reverendo.
Luiz.